Ao vivo, Rio de Janeiro, Cláudio Rezende. Galo já chegou, Cláudio. Um abraço, boa noite. 6h44. Boa noite a você, Cirilo. Também o Alexandre Simões, todos da turma do Bate-Bola. Acaba de chegar aqui no Hotel Hilton em Copacabana, delegação do Atlético. João Vitor, Cirilo, a turma passou aqui agora, Itatiaia acompanhando tudo, e o técnico Cuca fez mistério desta vez, não divulgou a lista de relacionados. Normalmente o Atlético divulga os jogadores que viajam, só em jogos em Belo Horizonte que não tem a divulgação de lista dos relacionados. Aí a gente veio conferir aqui o que pode ter acontecido para o Cuca não divulgar a lista dos relacionados. Você teria algum palpite, Teria. Cirilo? Hulk fora, Cláudio Rezende. O super-herói não veio. Tá fora o Hulk, ele não viajou com a delegação. O motivo, controle de carga. O Hulk já ficou fora, pelo menos do time titular. Entrou no segundo tempo contra o Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez ele nem participa do jogo. Não viajou o Hulk, treinou pela manhã e foi liberado aí para um descanso neste fim de semana. Sem o Hulk, sem o lateral Saravia, que também controle de carga ficou fora. É bom lembrarmos que o Saravia era para ter sido titular contra o Flamengo, não jogou inicialmente porque ainda estava com dores na panturrilha, entrou no segundo tempo, então a gente já imaginava para esse jogo a ausência mesmo do Saravia. E a outra ausência é do Fausto Vera. Fausto Vera talvez poderia ter chance de jogar nessa partida. O volante argentino Fausto Vera reclamou de um incômodo na coxa esquerda e de última hora também não veio aqui com a delegação. O meio-campista Reinier, João Vitor, Cirilo, não viajou também. Teve o nome publicado no BID, mas a gente já comentava durante essa semana. Era muito prematura aí essa estreia dele já acontecer neste fim de semana, porque ele estava num período de férias na Europa e voltou a treinar poucos dias no Real Madrid antes da transferência no Galo. Ele só fez o treino de hoje com os demais colegas. Então, Cirilo, ausências: Hulk, que é a principal, Saravia, Fausto Vera, e ainda não vai ser dessa vez que vai estrear o Reinier amanhã contra o Vasco, Cirilo. Ô Simões, quanto ao Hulk, acho que o Galo tem que ter realmente um carinho especial com o Hulk e segurar em alguns tipos de jogos, pela idade e pela importância que ele tem e pela exigência física, né? Porque o Galo tem jogado em sequência muitos jogos. Esse controle de carga para mim é fundamental para ter o Hulk bem nos principais desafios da temporada. Não dá pro Hulk jogar todos os jogos e ele vem jogando todos os jogos, né? O Cirilo, olha só, não dá para o Atlético correr o risco que correu no ano passado. Tá? Então o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é muito brigado. Eu acabei de dizer, né? O retorno sempre é muito mais disputado, porque todo mundo tem um objetivo. Agora, de toda forma, tá? De toda forma, as Copas estão muito mais possíveis ao Atlético do que a Série A. Né? A distância dele para o G4, por mais que tenha 2 jogos atrasados, a distância dele não é nem para o G4, para o G3, ali para Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, já é considerável. Muito difícil de ser tirada. Em compensação, nas Copas, eu vejo o Atlético com o melhor time da Sul-Americana. Isso não quer dizer que vai ganhar. E vejo o Atlético na lista dos melhores da Copa do Brasil, junto com Cruzeiro e Botafogo. Então, são competições muito mais possíveis ao Atlético do que a Série A. Agora, não pode esquecer a Série A em hipótese alguma, para não correr o risco do ano passado de chegar à última rodada com risco de rebaixamento. Mas, de toda forma, mais do que correta essa preservação do Hulk, até porque é um cara fundamental nessas 2 Copas. O Hulk é um jogador decisivo. A gente viu que Copa é decidida no detalhe. E o Hulk tem o detalhe. O Hulk tem uma bola parada impressionante. Tão impressionante que decidiu vários jogos para o Galo num passado recente. Olha o gol do Flamengo, acho que do Léo Pereira, vou confirmar em instantes. O Flamengo está fazendo 1-0 contra o Mirassol lá no Maracanã. Já já a gente fala a validade do gol ou não. Wellington Campos, você tem detalhes do Vasco da Gama se apresentando para esse confronto também. Alô, Wellington. Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia. Pois é, o Vasco da Gama está pronto para o jogo com o Atlético. Não contará com o Lucas Piton, um dos seus
principais jogadores de assistência para o Verrete. Tomou o terceiro amarelo e o Vitor Luiz, que é mais de contenção, será seu substituto. O técnico Fernando Diniz deverá escalar o Vasco com Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique e João Vitor, junto com o Lucas Freitas e o Vitor Luiz. No meio-campo, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho e mais o Nuno Moreira. Na frente, o garoto Rayan e o Verrete. Vamos ter um grande público mesmo sendo domingo, Dia dos Pais, porque o torcedor vascaíno quer ajudar o seu time a sair da zona de rebaixamento. Combinado, meu querido Cirilo? Um abraço. Um abraço, Wellington Campos. Gol do Flamengo valeu, hein? Gol do Léo Pereira, 1-0 Flamengo contra a equipe do Mirassol. Vem aí a terceira festa do Peão de Itatiaiuçu. De 14 a 16 de agosto, o Parque de Exposições vai ferver com muita música e diversão. No dia 14 tem Barreirito Júnior e Yasmin Santos. No dia 15, a vez do Léo Santana e do DJ Phelps levantarem a galera. E no dia 16, para fechar com chave de ouro, tem João Neto e Frederico, Teodoro e Sampaio. E o melhor de tudo, é de graça. É a Prefeitura de Itatiaiuçu mostrando que o trabalho não para, que a nossa cidade só avança. Siga com o Galo, Cláudio Rezende. E tá frio aqui no Rio, viu, Cirilo? Assim como naquele jogo contra o Flamengo, o jogo da Copa do Brasil, daquela vez deu certo, né? O Galo ganhou o jogo. Que esteja frio amanhã, tempo feio, não é do jeito que nós mineiros gostamos de vir aqui pro Rio de Janeiro, mas se o Atlético vencer, tá tudo bem. Amanhã, 4 horas da tarde, como disse aí o Wellington Campos, esse jogo contra o Vasco. E eu tava olhando o retrospecto aqui, Simões, que sempre tá muito ligado, né, a momentos históricos. O Galo já jogou em São Januário 24 vezes contra o Vasco e venceu muito pouco. Apenas 3 vitórias, a última delas foi em 2019 no Campeonato Brasileiro, gols do Tiará e do Elias. Naquela oportunidade o Galo venceu aqui o Vasco 2-1. Ano passado teve um gostinho de vitória com aquele golaço do Hulk, classificação para a final da Copa do Brasil. Os times se enfrentaram na semifinal, mas foi empate. O jogo daqui o Galo venceu em BH. E no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Galo perdeu aqui logo após a final da Libertadores e o Gabriel Milito acabou saindo após a derrota do Galo pro Vasco aqui em São Januário. Vamos trazer o Igor Gomes conosco aqui na chegada do Rio de Janeiro. Igor Gomes, meio-campista do Galo, para falar desta oportunidade de voltar a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, Igor. Importante, né? Importante dar uma sequência positiva no Brasileiro. Temos 2 jogos a menos, mas estamos numa sequência muito positiva em questão de classificação, vitórias, uma energia muito positiva. Então, seguir no trabalho que estamos fazendo, estamos muito felizes, confiantes, se Deus quiser, fazer uma grande partida amanhã. Esse calendário não dá nem tempo de fazer nada, assim, de trabalhar muito, né? É só descansar para um jogo como esse. Mas como é que foi a conversa de vocês pensando nesse jogo? Porque o Atlético tem um histórico que não é muito positivo aqui em São Januário. Cara, a nossa conversa é sempre a mesma, queremos ganhar todos os jogos. E se você falou de São Januário me lembra uma coisa muito positiva do ano passado, classificamos para a final da Copa do Brasil, que passamos agora. Então, muito feliz, acho que está todo mundo muito preparado para esse jogo e que possa ser uma grande partida amanhã. Você está vivendo um bom momento, né, Igor? Está feliz aí com uma sequência de jogos, tendo uma regularidade? Cara, fico muito feliz, sim. Acho que a regularidade ela já vem de algum tempo, mas acho que de fato, assim, jogando, entrando nas partidas, jogando titular, acho que tem sido uma sequência muito positiva e estou muito feliz com isso. Tá bom, tá aí o Igor Gomes vivendo um bom momento conosco aqui na turma do bate-bola, direto do Rio de Janeiro. O Igor Gomes vai pro jogo? Pelo que eu senti dele, vai, viu, Cirilo? Vai tendo oportunidades aí com o técnico Cuca. Vamos arriscar um provável Galo, então. Everson, Natanael, Lianco, o Alonso tá aqui também. Arana, meio campo, pode ser o Alan Franco com o Alexander e o Igor Gomes, dando um descanso ali pro Scarpa. E o trio de ataque, tendo Coelho, Biel e Rony. É um provável Galo para amanhã aqui em São Januário, para o Galo voltar a vencer no Brasileirão fora de casa, né, Cirilo? Porque são 3 derrotas seguidas no Brasileirão para Bahia, Palmeiras e Flamengo.
Mas a última vez que o Galo saiu foi na Copa do Brasil, aqui mesmo, no Rio, e deu Galo contra o Flamengo. Mas no Brasileirão, tá precisando voltar a vencer fora. Esse time que o Cláudio destacou, Simões, é um time com muita cara de time titular, né? Com uma ou outra alteração, que eu acho que é o ideal, tá? Mexe ali 3 peças, algo parecido com isso. Descansa quem tá mais desgastado realmente. Mas leve o Campeonato Brasileiro a sério. O brasileiro, para mim, sempre é uma prioridade, Alexandre Simões. Sim, Cirilo. E se tiver esse trio ofensivo que o Cláudio colocou aí, né? Com o Biel sendo o substituto do Hulk, com certeza deve ter o Rony centralizado, né? O Galo vai ter um baita contra-ataque, né? 3 jogadores de muita velocidade na frente, ainda o Igor Gomes, que é um jogador também de transição rápida, para aproveitar esse desespero do Vasco. O Vasco está na zona de rebaixamento. Até agora o resultado do Vitória, né, que tá perdendo pro São Paulo, né? Teve gol do Bobadilha agora, inclusive. Isso. 1-0 São Paulo contra Vitória. 23 minutos. Exato. Se o São Paulo vence e coloca fogo no jogo, porque o Vasco ganhando do Atlético, ele sai da zona de rebaixamento, é a única possibilidade para ele, tá? Vencendo o Galo e contando com resultados negativos dos seus adversários, aí pode ser o Vitória ou mesmo o Santos no Mineirão diante do Cruzeiro, mas gosto da formação. Acho que o Atlético tem muita força na frente, muita velocidade na frente. Eu acho que isso vai ser importante no jogo de amanhã, pela postura que o Vasco deve ter, empurrado pela torcida em busca de uma vitória que é fundamental. Amanhã, Cláudio, jornada esportiva a partir das 3, São Januário. Cláudio. Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente volta, bastidores, a gente vai repercutir mais também do Atlético, essa chegada do time aqui no Rio de Janeiro. E essa semana importante, Cirilo, porque tem o Vasco amanhã, 4 da tarde, Dia dos Pais, como já destacava o Wellington Campos aí, muitos torcedores do Atlético aqui também, trazendo os filhos, viajando para o Rio de Janeiro, curtindo o fim de semana aqui, e o Galão da Massa. E na quinta-feira tem o Godoy Cruz da Argentina, aí Copa Sul-Americana, é jogo importante atrás jogo importante. E amanhã o Caixa em São Januário, comigo, com todo o primeiro time do rádio, para esse grande jogo do Atlético contra o Vasco da Gama. Estaremos por aqui firmes e fortes. Valeu, Cláudio. Em instantes, as últimas da turma do bate-bola.